Olá, graça e paz. Seja bem-vinda de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Esther. Nós estamos no capítulo 7. Pega a tua Bíblia de papel, arruma um lugarzinho aí para que você fique sozinha com o Espírito Santo e vamos lá. Esther, capítulo 7, diz assim: O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinado. Então exclamou: Chegarei a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamando Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, uma vez mais nós estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor traga, Senhor, sobre nós revelação da Tua Palavra. Que o Senhor traga sobre nós, Senhor, meu Deus, o Teu favor, o Teu querer. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, nos ensinar, nos exortar, nos edificar através da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, Senhor. Dai-nos a revelação da Tua Palavra, a porção que o Senhor tem para cada uma de nós aqui, Senhor. Só o Senhor conhece o coração dessas pessoas, Pai. Só o Senhor sabe quem é que vai assistir esse vídeo. Então, em nome de Jesus, eu te clamo, Pai. Dai-nos a revelação da Tua Palavra, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 7 já se inicia, né, com o início do banquete, do segundo banquete real, né? O capítulo 6 se finda com os oficiais indo buscar Amã para esse banquete. E o capítulo 7 se inicia com esse segundo banquete, que já estava, era uma agenda, né, de Amã e do rei, com o segundo banquete a pedido de Esther. O início do capítulo vai logo dizendo que os dois, o rei e Amã, estavam bebendo vinho. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei pergunta novamente a Esther o que ela gostaria, qual era o motivo daquele banquete, né? Por que ela estava dando o banquete e por que esse banquete era para os dois. E vinho, na palavra de Deus, ela fala de alegria, né? Fala de renovo, de alegria. E alegres e contentes, né? Eles estavam ali aguardando pela revelação de Esther, né? O que ela gostaria da parte do rei. E ela estava ali bebendo vinho. Eles estavam ali bebendo vinho, né? O rei e Amã, bebendo vinho e aguardando o que Esther tinha para dizer. E a palavra vai falar que, no versículo 3, Esther resolve responder as tantas perguntas que o rei faz para ela desde o primeiro dia que ela começa
a falar para o rei, a convidar o rei para um banquete, né? Essa palavra vai falar que finalmente, no capítulo 7, versículo 3, a rainha responde ao rei. E com muita prudência e sabedoria e humildade acima de tudo, a rainha conta para o rei o que ela gostaria da parte dele. O versículo 3 diz assim: Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. A mulher é a rainha do império, escolhida pelo rei. Apesar de não ter muita autoridade, ela já tinha tido o favor do rei pelo fato dela ter desobedecido e se apresentado a ele sem que ele mandasse chamar. E a Bíblia é muito enfática quando diz que ele não tinha mandado chamá-la por 30 dias. Então, ela já tinha tido o favor do rei. Essa mulher, convenhamos, nós somos mulheres, ela já podia ter achado que era o momento dela falar sobre o que ela queria, né? Sobre o que ela gostaria. Só que é muito importante que eu e você entendamos o momento certo para as coisas, né? Existe um tempo para cada coisa. A Bíblia fala sobre isso, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Tempo de chorar, tempo de cantar. E Esther aguardou o tempo para que ela pudesse revelar ao rei qual era o pedido dela. E quando ela faz isso, ela faz com muita prudência, humildade e sabedoria. Porque ela fala assim: se eu posso contar com o favor do rei. Ela põe em dúvida para o rei o sentimento dele, né? Em humildade. Se te agrada, se for do agrado do rei, ou seja, a autoridade continuava na mão dele, ela não queria tirar a autoridade dele. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Lá no início do livro de Esther, como a gente viu, Mardoqueu instrui Esther não contar de que povo ela era. Instrui a Esther a não revelar de que povo ela era. Então, esse rei, ele não sabia de que província ela vinha. Apesar de ter casado com ela, ele não sabia de que povo ela pertencia. E aí eu pergunto para você, e se Esther fosse uma mulher rebelde e desobediente? E se Esther, por ter saído de sua casa, da casa do seu pai, e por ter chegado à posição de rainha, ela tivesse dito assim: mas Mardoqueu, né, teoricamente aqui o pai dela, pai de criação, mas um parente de criação, e se ela tivesse dito: eu não preciso mais me curvar a ele, eu sou a rainha da Pérsia, eu não preciso mais obedecer a ele, ele está muito abaixo de mim. Sabe, mulher, a palavra do Senhor diz que toda autoridade é instituída por Deus. Eu não sei quem Deus instituiu sobre a sua vida como autoridade. Talvez um patrão, uma patroa, talvez um esposo que não está na presença dele, talvez um pai. Essas pessoas, elas não deixam de ser autoridade por não estar na posição que você ocupa. A palavra dela não deixa de ser sustentada pelo Senhor se tiver de acordo com os princípios dele. Deus continua sustentando. Mardoqueu estava abaixo da posição de Esther. Mardoqueu tinha uma posição abaixo da de Esther. E ainda assim, se ela não tivesse obedecido, socorro e livramento não viriam para o judeu nesse momento. Porque o rei já saberia, né? E Esther não poderia usar de prudência e de sabedoria para livrar o povo dela. Porque até então o rei não sabia que ela era judia. E a palavra vai dizer no versículo 5, se eu não me engano, no capítulo 5, se eu não me engano, que Deus dá total autoridade a Amã para fazer o que ele quisesse, com o povo que ele estava dizendo para o rei que estava perturbando o reino. Então, a obediência lá atrás, na vida de Esther, causa um livramento para todo um povo agora. E eu queria te perguntar, nessa hora, o que você tem desobedecido que o Senhor tem pedido para que você obedeça? A que autoridade você tem desonrado?
que o Senhor instituiu sobre a sua vida. Lembrando que desde que essa autoridade esteja debaixo dos princípios do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? E essa passagem, esse início desse capítulo, ele nos ensina muitas coisas, né? A primeira coisa que eu entendi aqui é que, lá no início, os dois estavam ali felizes, alegres, bebendo vinho, né? A Bíblia diz que no mundo teremos aflições e a tribulação, o novo, seja bom ou ruim, ela chega para todos nós. E às vezes chega de surpresa, né? Eles estavam ali alegres, bebendo vinho. E a situação completamente muda, né? Da noite para o dia. Num momento, num estalar de dedo, a situação muda. E aí Esther continua dizendo ao rei: este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, mas porque nenhuma aflição como essa, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Sabe, mulher, em momento nenhum essa mulher deixou de ter sabedoria de que o rei era a autoridade máxima do povo. Em momento nenhum essa mulher deixou de entender, de ter a prudência, a simplicidade, a humildade de entender a autoridade desse rei. O rei não era crente, né? O rei não era judeu. O rei não conhecia o rei dos reis. O rei não conhecia Deus. Mas ainda assim essa mulher não tira a autoridade dele. Será que você tem tirado a autoridade de alguém que o próprio Deus instituiu porque você acredita que você está numa posição maior e que você pode fazer isso? Essa mulher teve total prudência ao falar com o rei. Não teria sentido eu te incomodar se a gente tivesse sido vendido só como escravo. Mas, como a gente foi vendido para a morte, eu preciso da tua intervenção. E ela continua deixando a autoridade do rei, a autoridade máxima do rei. Em momento nenhum ela quis mandar nele. Em momento nenhum ela quis dar ordem para ele. Muito pelo contrário, as palavras dela foram de vulnerabilidade, de doçura, para que ela pudesse receber o favor desse rei. E aí ela fala assim, ela diz que ela e o povo dela estavam sendo vendidos para aniquilação, morte e destruição. Então ela se inclui nisso. Quero lembrar para vocês que essa mulher era a rainha da Pérsia. Essa mulher, apesar de judia, ela era a rainha de todas as províncias da Pérsia. Então o decreto era irrevogável? Era. Mas ela não precisava falar aqui se incluindo, né? A humildade de saber de onde ela saiu e que o decreto sobre todos estaria também sobre a vida dela, fez com que ela recebesse o favor do rei. Muda toda a situação se você pensar comigo, pensa comigo. Se ela tivesse dito assim, porque o meu povo, salva o meu povo, salva os meus parentes. Muda toda uma situação. Se você chega para um marido, para um pai e fala, marido, salva minha mãe, salva meu pai, ajuda financeiramente a minha mãe e meu pai. É diferente de você chegar e dizer, marido, você pode fazer isso por mim, vai alegrar o meu coração, vai me agradar, eles são meus parentes, eu os amo, fui criada por eles, sou grata. É muito diferente a maneira que você fala. Será que você tem vigiado? Será que eu e você temos vigiado na maneira como a gente fala com as nossas autoridades? Pense nisso. E a palavra vai dizer que o rei Xerxes pergunta à rainha, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Outra lição nós aprendemos aqui, né? Quando a gente tem um problema, quando a gente tem algo que a gente precise resolver, a Bíblia vai dizer isso, né? Conversa com a pessoa, fala diretamente para a pessoa. Se a pessoa não escutar, chama 2 ou 3 testemunhas
e mais uma vez fale com a pessoa. Assim é a instrução da Bíblia, né? Sobre resolver um problema. Mas o que me chama muita atenção aqui é o seguinte, pensa comigo. Você já pensou se Esther tivesse mandado recado? Você já pensou se Esther não tivesse usado de verdade e não tivesse com Amã ali na presença do rei? Amã poderia ter tido uma informação privilegiada, porque as pessoas que vivem na mentira, na manipulação, elas têm sempre alguém infiltrado ao nosso lado, alguém infiltrado na situação e acaba recebendo informações privilegiadas. Se Esther não tivesse convidado Amã para esse banquete, tido esse tipo de sabedoria, de confrontar o inimigo de frente, ele poderia descobrir e armar algo para fugir, né, do compromisso, fugir daquilo que ele mesmo criou. Mas ela teve muita sabedoria em colocar os dois de frente e só falar quando os dois estivessem de frente, um para o outro. Sabe, mulher, os nossos problemas, eles precisam ser enfrentados de frente. E precisam ser enfrentados com verdade. Não adianta você fugir do problema. Fugir do problema é adiar o problema. Fugir do problema é adiar uma resolução. E o pior, quando a gente foge de um problema, vão acumulando outras coisas. E aí, quando você resolve falar sobre esse problema, o que acontece? Outras coisas já se acumularam. E em vez de você direcionar diretamente para um problema que antes era um só problema, você vai se direcionar para vários problemas. E assim a gente perde a nossa razão e a sabedoria nas coisas para dizer. Sabe, se você tem hoje algum problema para resolver, alguma intriga, alguma fofoca, alguma contenda, use de verdade, enfrente, de frente. Se apresente de frente para o seu problema. Fugir não é uma solução. Existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos nos posicionar e resolver. Pode causar dor, pode causar ferida, pode causar medo, mas uma vez que esse problema está resolvido, ele está resolvido para sempre. Amém? E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando-se o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento de Esther, sobre o assento que Esther estava reclinado, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? O Senhor é lindo, né? O Espírito Santo é muito lindo. Ele tem total direção desse estudo, sabe? Eu não faço nada, não posso nada e não sei nada. Quando eu li essa passagem, o Espírito Santo falou para mim: sabe, minha filha, o rei, pela confiança, ele dá a Amã o mais alto nível do reinado dele. Ele dá a Amã o anel, o selo. Ele dá a Amã o poder de decidir sobre tudo. Ele dá a Amã o poder sobre todos os soldados, sobre o exército do reino. E por causa de uma mentira, por causa de uma inverdade, por causa de manipulação, Amã perde totalmente a confiança do rei, de um dia para o outro. E por questões de segundos, ele perde essa confiança de que o rei sai um pouquinho e quando ele volta, ele já acha que Amã ali implorando a rainha para que a vida dele fosse salva, que Amã chegaria a violentar a rainha, chegaria a fazer alguma coisa contra a rainha na presença dele. Por quê? Porque Amã perde totalmente a confiança do rei. Sabe, mulheres, confiança é como vidro, ela quebra. E uma vez que você quebra a confiança de alguém, você precisa reconquistá-la. Uma vez que você quebra a confiança de alguém, você precisa ter paciência no processo de retomada. Amã, de um dia para o outro, ele cai. Existe uma passagem bíblica que diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Nós, eu e você, não estamos livres de queda.
não estamos livres de sermos afrontados pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo das nossas almas e de repente cair. Não tem ninguém livre disso. Então eu quero te convidar a pensar e refletir sobre a sua vida, se a sua vida tem sido firmada em verdade. Não viva de mentira. O inimigo ele pode até te dar corda, mas uma hora de uma vez só, em questão de segundos, ele puxa a corda para te enforcar. E foi o que aconteceu com a Amã aqui. Literalmente. A palavra vai dizer então que mal terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Cobrir o rosto de Amã, a palavra diz que esse ato de cobrir o rosto de alguém que era levado pelos soldados, pelos oficiais, era alguém que já estava condenado à morte, né? Alguém que não tinha mais direito à defesa. E Amã não tinha mais direito à defesa. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Em questão de segundos, Amã perde a autoridade, Amã perde o posto que ele tinha, Amã perde tudo que ele conquistou, Amã perde a vida. Sabe, em questão de segundos, se a nossa vida for pautada em mentira, a gente pode perder tudo, sabe? A palavra do Senhor diz que a nossa casa ela precisa estar firmada na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha firme. Quem é a verdade? A palavra do Senhor diz que só há um caminho, o caminho da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade, que é Jesus, te libertará. Será que a sua vida está firmada na verdade? Será que a sua vida está firmada na verdade que é Jesus? Jesus é a nossa verdade. E nós precisamos estar firmados na verdade para que a gente tenha segurança, em primeiro lugar. Amém? Nós vamos continuar lendo o capítulo 8, porque agora o livro acaba completando uma coisa, completando a outra. E por ser muito curto, a gente otimiza o tempo, né? Para que a gente possa acabar logo o livro de Esther, que são 10 capítulos e se a gente consegue otimizar, melhora muito, né? Então vamos lá, Esther capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar o rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, que Amã, filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado como seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governantes e aos nobres de 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes
das estribarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estribarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, em banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Então, o capítulo 8 vai falar sobre a continuidade dessa história, né? O início do capítulo 8 fala que a rainha recebe da parte do rei todos os bens de Amã, inimigo dos judeus, e que Mardoqueu tinha sido trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. Mais uma vez eu venho lembrar para vocês que lá quando quando os criados de Esther contaram, né, que quando os criados de Esther contaram para ela sobre Mardoqueu, sobre ele estar na porta do palácio de pano de saco e cinza, sobre ele estar lá naquele lugar, na condição que ele estava, eles não sabiam que Mardoqueu era parente deles. E como que eu tenho essa revelação da parte de Deus? Por quê? Porque num reinado a máxima fidelidade era dada ao rei, né? E por mais que aqueles servos estivessem ali com a rainha, a máxima fidelidade era dada ao rei. Então, alguém teria dado com a língua nos dentes e teria contado para o rei que Mardoqueu seria parente de Esther, se ela tivesse tido revelado isso antes. Porque a gente que não é nada, se a gente conta alguma coisa, alguém dá com a língua nos dentes? Imagina, né? Imagina um rei e uma rainha. Muitas pessoas, quando se põem diante do rei, tem uma informação privilegiada dessas, corre logo para contar para o rei. Por quê? Para que possa ter algum benefício, né, do fato de puxar o saco do rei, né, e contar uma coisa que ele não sabia e que seria de extrema importância para ele, porque afinal de contas Esther era a rainha da Pérsia. Então, conjecturando aqui com os meus botões, acredito eu, de todo o meu coração, que até esse dado momento de Esther ter revelado que ela era judia e parente de Mardoqueu, o rei não sabia disso. Tanto que o capítulo 8 se inicia com Esther levando Mardoqueu à presença do rei e dizendo para ela que ele era judeu, né? Que ele era parente dela. E o rei então resolve honrar Mardoqueu. O rei diz, tira o anel-selo que tinha dado a Amã, a autoridade, né, máxima do reino, e dá a Esther a Mardoqueu, e deu a Mardoqueu e Esther, e o nomeou como administrador dos bens de Amã. Uma outra lição nós aprendemos aqui: Amã tinha família, Amã tinha filhos, Amã tinha toda uma parentela dependente dele, né? Principalmente depois que ele chegou nessa posição máxima aí do reinado do rei Xerxes, ele tem uma posição, e essa posição geralmente traz consigo obrigações, né? E de repente ele devia sustentar não só a casa dele, os filhos dele, mas existia toda uma geração dele que era sustentada por ele, né? Que era sustentada pelo lugar que ele chegou. Sabe, mulher, nós temos uma grande lição aqui.
O lugar que o Senhor te coloca, ela sustenta não só você, mas a sua casa, os seus filhos, a geração. E as suas decisões, elas afetam diretamente as pessoas dependentes de você. Seja um liderado, seja um parente, seja um filho, seja uma mãe, qualquer pessoa que está debaixo da tua autoridade é diretamente afetada pelas suas decisões, sejam elas boas ou ruins. E aí Mardoqueu recebe, né, todo o anel selo, e Esther continua implorando ao rei para que revogasse, né, a sentença de matar os judeus, para que revogasse a sentença que Amã tinha feito. Só que, como a gente estudou lá atrás, Amã não... um decreto real selado pelo anel selo do rei era irrevogável, que é o que o próprio rei diz aqui, né? No versículo 9 ele diz que... Perdão, no versículo 8 ele diz: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o anel selo pode ser revogado. O primeiro decreto, apesar de Amã ter sido morto, apesar de Mardoqueu estar numa posição de honra, ele não podia ser revogado, porque um decreto assinado com anel selo do rei era irrevogável. Sabe, as decisões que a gente toma na nossa vida, as armadilhas que o inimigo traz sobre as nossas vidas e afetam diretamente a nossa vida espiritual, a nossa vida material, muitas das vezes ela não pode ser revogada. Mas o Senhor, ele sempre tem uma válvula de escape. Glória a Deus por isso, né? E uma vez que algo possa ter sido decretado na sua vida, o Senhor, ele sempre tem uma válvula de escape. Ele sempre tem um caminho de saída. E aqui é muito claro, né, que o Senhor estava com a mão sobre os judeus para salvá-los. E usou Esther e Mardoqueu para isso. E a obediência deles, o temor, a fé em Deus que eles tinham, todas essas coisas levam a revelação do caso e levam também levam a revelação e levam também a provisão, né? Apesar do decreto do que Deus podia fazer para salvar o povo. E esse capítulo 8 todo fala de como poderia salvar esse povo. O rei, então, Mardoqueu, então, em nome do rei, emite um decreto e envia a todas as províncias, né, com todas as línguas, em todos os povos, inclusive aos judeus, para que os judeus pudessem se defender, porque antes eles não podiam nem se defender, porque o decreto de Amã dizia que eles iriam ser mortos, aniquilados, e eles não podiam se defender, e ainda os despojos, as coisas deles podiam ser tomadas. E agora o rei Mardoqueu, através do decreto real, né, com a autoridade do rei, ele simplesmente dá aos judeus o direito de defesa, o direito de lutar em defesa, né, deles mesmos. É claro que nessa luta alguns judeus morreram, porque numa guerra nem todos se salvam, né? Mas o mais importante é que a trama de Amã, que era de matar, de aniquilar todo judeu da face da terra, de extinguir, não foi concluída. Sabe, mulher, existem decretos na nossa vida, existem coisas que a gente decide fazer, existem situações que o inimigo das nossas almas nos colocam, que infelizmente revogar fica quase impossível, mas a gente pode se defender. E o Senhor, apesar das nossas decisões, o Senhor ele vai estar sempre conosco, né? Apesar daquilo que a gente decide, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E talvez eu e você tenhamos decidido algo que afetou, que manchou a sua vida com Deus, que manchou a sua vida como mãe, a sua vida como esposa, que manchou a sua vida de uma maneira
que é para sempre, que é impossível apagar, né? Infelizmente, o decreto de Amã não podia ser apagado, mas o Senhor deu uma válvula de escape. O Senhor deu um caminho para que eles pudessem escapar, para que nem tudo fosse perdido. E esse caminho era lutar. Esse caminho era poder se defender. Esse caminho era usar as mesmas armas que o inimigo estava liberado para usar contra eles. Sabe, mulher? Talvez você esteja numa situação que é complicado para a sua vida, que já manchou a sua reputação, que já manchou a sua história. Talvez você tenha se desviado do caminho do Senhor e existe uma mancha. Talvez você tenha algum vício, talvez você tenha adulterado, talvez você tenha tido algum tipo de problema que nada do que você fizer de bom daqui para frente vai apagar. Mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo e que Ele tem uma nova história para que você não morra nesse problema, para que você não morra nessa situação. Existe uma nova história. O Senhor te dá o direito de lutar, sabe? Não é porque Ele vem ao nosso auxílio que nós devemos cruzar os nossos braços e achar que a luta acabou. Na guerra, a gente pode até perder uma batalha, mas a guerra ainda não está vencida. Levanta sua cabeça. Levanta sua cabeça e volte a lutar, se você deixou de lutar. Levante a sua cabeça e volte a lutar para que você esteja de volta na posição que o Senhor te deu. Levante a sua cabeça e volte a lutar para estar exatamente onde o Senhor te colocou. O passado, ele infelizmente não pode ser apagado, mas o seu futuro está nas tuas mãos. O seu futuro depende de mim e de você. Né? O nosso futuro depende de mim e de você. E o que você tem feito pelo seu futuro? As atitudes de ontem ficaram no ontem. A palavra do Senhor vai dizer que a partir do momento que você confessa o seu pecado, dê nome ao seu pecado, se arrepende, o Senhor é fiel e justo para transformar, para jogar no lar do esquecimento, né? No mar do esquecimento, para apagar essa mancha da sua vida. Quem precisa esquecer disso e lutar para um novo de Deus na sua vida é você. Será que você tem lutado? Será que você tem lutado com as armas que você tem? Ou você tem dado atenção somente para as perdas? Sabe, se esses judeus ficassem pensando assim, nós vamos ter que ir para a guerra? Mas como assim? Esther não podia ter feito de maneira diferente? Mardoqueu não podia ter feito de maneira diferente? Mas como assim nós temos que ir para a guerra? Uma guerra sempre morre alguém. Uma guerra sempre vai perder alguma coisa. Só que existem situações na nossa vida que chegam no limite que ainda que você perca alguma coisa, é melhor lutar para que você tenha um futuro diferente. Se os judeus ficassem só murmurando pelo que poderia ter sido feito, eles não lutariam e o povo judeu teria sido aniquilado, né? Então, assim, eu sei que existem situações que infelizmente elas não podem ser mais mudadas, que elas já estão na sua vida, mas você pode mudar hoje, a sua vida hoje, você pode se transformar hoje, você pode ter decisões diferentes hoje e lutar mais uma vez nessa guerra para que o seu futuro seja diferente. Mardoqueu, no capítulo 15, vai falar que Mardoqueu no versículo 14, vai dizer que Mardoqueu envia mensageiro montados em cavalos. Lembra que a gente estudou sobre cavalo? Cavalo representa a vitória do Senhor para aquele povo, né? O Senhor livra os judeus. E não é porque o Senhor te livra que você não tenha mais que lutar. Não é porque o Senhor coloca a mão dele para te ajudar, para te sustentar e para revogar o decreto de morte do inimigo que você não tenha que lutar, que você não tenha que renunciar, que você não tenha que renunciar à tentação, renunciar ao pecado, que você não tenha que tentar andar em santidade, que você não tenha que tentar fazer diferente. Não é porque o Senhor colocou a mão que eles não tinham que lutar. E montado em cavalos da estribaria do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. No versículo 15, vai dizer que Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura e linho fino.
Linho vai falar de santidade, de pureza, de purificação. Tudo aquilo que Amã queria para ele, toda a honra que Amã queria para ele, o Senhor entrega a Mardoqueu. Vale a pena, mulher, confiar nesse Deus. Vale a pena crer que o Senhor é comigo e com você. Vale a pena crer que o Senhor está conosco. Ao seu tempo, Ele te coloca numa posição que Ele sempre sonhou para você. Mardoqueu nunca almejou posição. Lembra lá no versículo 4, se eu não me engano? Sim. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 2 diz assim: foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Um cara que não podia entrar no palácio por causa de suas vestes, hoje recebe do rei a veste mais cobiçada por todos que trabalhavam naquele reino. Recebe do rei a melhor das vestes do reino, né? Com coroa e tudo. Vale a pena servir esse Deus. Todos aqueles, a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar diante do rei será exaltado, né? Humilhe-se diante do seu rei. Humilhe-se na presença do seu rei. Jesus quer te exaltar. Jesus quer te levar à posição que ele te chamou para estar. Mas para isso você precisa se humilhar, não para homens. Não precisa se humilhar para homens, não precisa puxar saco de ninguém. Não precisa temer a homens. Você só precisa temer e se humilhar diante do rei. Se humilhe diante dele e deixe que a honra dele venha sobre a sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. O Senhor nos deu grandes ensinamentos aqui nesses 2 capítulos. Nós precisamos verdadeiramente entender que o Senhor é conosco, mas que ainda que Ele esteja conosco, existem coisas que a gente ainda precisa lutar, né? Tentações, cadeias que Ele nos tira, que ele vai quebrando. O processo de voltar, né, para a presença do Rei é um processo que requer de nós paciência, requer de nós luta, renúncia, obediência e requer de nós não abaixar a cabeça. Eu não sei o que você precisa lutar, eu não sei o que você precisa renunciar, eu não sei o que você precisa obedecer. Mas o recado do Rei para mim e para você nesse dia é que a gente possa lutar nessa guerra por aquilo que é nosso, porque Ele é conosco. Amém? Um grande beijo e até o próximo capítulo. Deus abençoe vocês.